também sobre os templos que nós tivemos na história do cristianismo. Então nós vimos no final do estudo passado, nós terminamos o estudo passado, que Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo diversas leis. Ora, eles estavam recebendo estas leis por uma razão simples. Eles tinham saído do Egito, estavam caminhando, permaneceram 40 anos naquela caminhada e não tinham normas nenhuma. Precisavam receber essas normas. Precisavam ter algo como que, em que se basear, em que se regular o procedimento de cada um. E não pensem vocês que dentro daquele povo que saiu do Egito, não tinha marginal, ladrão, estuprador, tinha todo tipo de gente ali. Todo tipo de gente que vocês imaginaram tinha ali naquele grupo daqueles, sei lá, eu calculo mais ou menos 2 milhões. Eu já disse isso aqui, eu tenho repetido sempre. Há escritores, pesquisadores, não, era 1 milhão. Não sei. O que eu tenho certeza é que eram 600 mil homens, tirando mulheres e crianças. Isso a Bíblia nos informa. E eles precisavam dessas leis, para que eles se conduzissem ali, já naquela caminhada, durante os 40 anos, e quando estivessem, principalmente na Terra Prometida. Porque Deus, em determinado momento, proíbe que eles usem os hábitos, os deuses, os costumes das nações que já estavam ocupando a Terra Prometida. Hoje nós veremos as instruções de Deus para a construção do tabernáculo, e essas instruções vão do capítulo 25 ao 31 de Êxodo. Capítulo 25 a 31 de Êxodo. Meus irmãos, pode passar. Caio. Tabernáculo, lá no hebraico, significa lugar de habitação. Era uma espécie de templo móvel. O tabernáculo, ela simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Naquele local, as pessoas sabiam a vontade de Deus. Ela era conhecida daquele tabernáculo que foi construído. O tabernáculo durou até a época dos reis. Pode passar. Até a época dos reis, quando a nação de Israel adotou a monarquia. Na época de Salomão viveu aí pelo ano 950, mais ou menos, é isso que eu estou dizendo? Não tenho ideia. Eu acho que foi mais ou menos isso, mais ou menos pelo ano 950 a.C., que Salomão reinou. Ele deixou de existir, o tabernáculo, e foi construído um templo de pedras. O povo já estava na Terra Prometida nessa época. Já tinha terminada a peregrinação pelo deserto. Já lá na época de Herodes, por volta do ano 20 a.C., Herodes fez reformas no templo de Zorobabel, transformando em templo mais luxuoso. Esse era o templo da época de Cristo. Então, vocês vão ver agora. Passa o próximo slide. Passa. Aí, agora deixa eu dar explicação sobre essas imagens que vocês estão vendo aí. Pelo amor de Deus, entendam isso que eu vou dizer agora. Essas imagens, essa aí do tabernáculo, isso aí é o tabernáculo, tá? Está mostrando o tabernáculo, como era. E os templos que vão aparecer em seguida aí, essas fotos não foram tiradas deles, não. Isto aí foi um artista que viu a Bíblia, viu os tamanhos e fez a sua miniatura daquilo que seria o tabernáculo, como seria. Então, pelo amor de Deus, isso aí não é original. Quero que fique bem claro isso. Isso aí não é uma foto do tabernáculo como ele existiu, não. Isso aí foi um artista que fez uma miniatura lá, com as medidas, com as proporcionais, as medidas do templo, do tabernáculo e também dos templos que vocês vão ver. Então essas fotos que eu vou mostrar não são do templo nem do tabernáculo original. Trabalho artístico. Então somente isto.
Entendam isso, tá bom? Vamos lá. Então esse aí era o tabernáculo. Nós vamos dar algumas explicações sobre ele daqui a pouco. Aí vocês veem ali a entrada, aqui no início a entrada. Aí vem a segunda parte, que é o átrio, chamado de átrio, que é essa parte descoberta. Aí vem a cortina. Lá dentro da cortina tem a outra parte, que seria o santo, com os utensílios, os objetos que deveriam ter dentro dele. Aí depois vem uma cortina que separava o santo do santo dos santos, que é onde estava a arca, que é onde ficava a arca, que era lá no santo dos santos. Pode passar. Esse aí é o templo da época de Salomão. Salomão construiu esse templo desse jeito aí. Essa aí, evidentemente, é uma miniatura. Novamente eu estou frisando isso. Esse é o templo de Salomão. O próximo. Esse foi o outro templo. Depois que o templo de Salomão foi destruído, foi feito o templo de Zorobabel, que tinha essa aparência aí. Também obra artística, não somente isso. Próximo. Este é o templo de Herodes. Gente, essas fotos são obras artísticas, tão somente isso. Eu resolvi escrever também para os irmãos lerem. Estou frisando isso aí. Esse de Herodes foi exatamente aquele que existiu na época de Jesus Cristo. Esse de Herodes. Esse aí foi destruído no ano 70, no Império Romano. E pronto, não construíram mais outro templo. Então essas fotos, eu estou mostrando para vocês o que seriam os templos, porque em determinado momento era a arca, que representava a presença de Deus, e Deus se fazia presente no Santo dos Santos. Em outros momentos, quando veio o reinado, começaram a fazer os templos, como hoje nós temos esse aqui, é o nosso templo, humilde, para a nossa adoração, para o nosso louvor. Entendemos que é para a presença de Deus, que aqui, quando estamos aqui, é para buscar cada vez mais esse conhecimento de Deus, conforme esses tempos aí. Agora, em Êxodo 25, os versos 2 e 3, e vocês podem ficar com a Bíblia de vocês aberta, Deus ordena que sejam dadas as ofertas para a construção do tabernáculo. E aí nós estamos perguntando de onde vieram essas riquezas. E o pastor Deusiano já respondeu isso 2 vezes, não hoje. Os irmãos se lembram de onde vieram essas riquezas? Do Egito. Aquelas doações que eles pegaram lá no Egito. Isso você encontra em Êxodo 12, de 35 a 36. Nós já vimos, já lemos, já tratamos disso aí. Em Êxodo 25, os versos 8 e 9, Deus diz para fazerem um santuário. Esse tabernáculo é tido como símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, está simbolizando isso. É evidente que Deus não precisa de templo para se fazer presente entre seu povo. Todos nós sabemos disso, que não há necessidade para que eu entre em contato com meu Deus nesse templo aqui, principalmente depois da vida de Jesus Cristo. Em Êxodo 25, de 10 a 16, vem as orientações para a construção do tabernáculo. Pode passar. Olhem só, é esse aí que eu quero que vocês entendam melhor. Aquele primeiro que nós mostramos, vem do tabernáculo, que é o primeiro que eu mostrei do tabernáculo, mas vem a entrada, aquela entrada ali. Logo na entrada, quando as pessoas acabam de entrar no tabernáculo, vem o altar do holocausto. Nesse altar é onde eram colocados o sangue dos animais, onde eles faziam os sacrifícios ali. Os sacerdotes faziam esse sacrifício, não o sumo sacerdote. O sumo sacerdote vai fazer sacrifício lá, aqui no último ponto, o Santo dos Santos, aqui embaixo, onde fica a Arca da Aliança, onde está aquela parte verde lá, e essas foram as medidas. Aí quando você entra nesse holocausto, do lado direito de quem está entrando em amarelo, tem um pátio, que é essa área toda descoberta, e um lavatório.
justamente para eles fazerem a limpeza corporal, a higiene que eles tinham que fazer, conforme a lei mandava. Se vocês forem pegar esses versos desse capítulo todo, vocês vão ver que eram verdadeiros rituais para se chegar ao santo, ao lugar santo. Verdadeiros rituais que eles faziam. Aí, ali onde tem esses quadradinhos, na verdade eram umas colunas recobertas por couro, por pele de animais, fazendo a separação. E à direita ficava a mesa dos pães, tem outro nome também, mas me interessa só isso aqui agora, a mesa dos pães, onde os pães eram colocados ali, tinham que ficar constantemente ali na presença de Deus. Aí vem o lugar santo, que é antes dessa divisão, dessa linha que vem lá, tem o véu ali. Logo depois do lugar santo, vem o altar do incenso, onde os sacerdotes levavam o sangue para perdão dos pecados das pessoas. E aqui na direita o candelabro. Eu tinha mandado, eu não sabia que era o Caio que estava aqui hoje, pensei que fosse o Ilan, e mandei para o Ilan hoje de manhã, 5h30, eu fui procurar essas imagens de um candelabro, como era na época. Está aí, ó, é esse aí. Esse é o candelabro, esse que fica aqui à esquerda. Esse aí era o candelabro que deveria existir lá naquele local. Vê qual outra imagem depois dessa, Caio. Não, pode voltar, não é isso não. Tá certo. Bom, agora pode voltar lá para o estudo. Então, essa era a divisão que nós temos. Assim, aí vem essa. Pode voltar, Caio. Não, antes. Lá na imagem. Aí vem o véu, e aqui era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, também para perdão do pecado do povo de Israel, levando as libações. Desculpa dar uma pergunta aí. Sim. Não sei se não certo. Tinha algo a ver com o negócio de entrar com uma corda. Tem. Esse sumo sacerdote, se vocês forem ler, evidentemente eu não estou vendo versículo por versículo, mas eu espero que vocês acrescentem isso aí na vida de vocês, levando para casa, dentro de casa, vocês vão ver o ritual que esse sumo sacerdote tinha que passar para ele entrar no Santo dos Santos. Era uma vez por ano, e era um ritual violentíssimo, era muita coisa que esse cara tinha que fazer, o tipo de roupa que ele tinha que vestir, as limpezas que ele tinha que fazer, a higiene, tudo aquilo que ele tinha, era um ritual. Se ele deixasse de um ritual daquele, ele entrava no Santo dos Santos, ele era fulminado imediatamente. Como é que as pessoas iam saber que ele tinha sido fulminado, que ele estava vivo? Porque ele não tinha hora para voltar. Ele levava o sangue dos animais, a carne que tinha que ser oferecida para aquele sacrifício ali, o sangue, principalmente, e passava muito tempo ali dentro. Como é que iam saber se ele estava vivo ou não? Eles amarravam uma cordinha no sacerdote, no sumo sacerdote. E de vez em quando, lá de fora, passava muito tempo e ele não voltava, eles davam uma puxadinha para ver se o cidadão estava vivo ou não. Aí ele dava uma puxadinha de volta, se ele estivesse vivo. Se ele estivesse morto, eles arrastavam ele de volta, de dentro do Santo dos Santos. Era esse o objetivo desta corda, aí nesse local, tá? Pastor, mas esse comentário ele não está na Bíblia não, né? Isso que o senhor falou agora, está em algum versículo aqui? Ou isso é só um estudo que chegaram à conclusão que assim aconteceu? Não, essa da cordinha? Não, está na Bíblia não, isso é consequência, é estudo, tá? Estudo, tá. Quero ver Isso se é um cordão, velho. Cara, uma cordinha. Para arrastar o sujeito? Uma corda que dava para arrastar. Era isso, ninguém podia entrar, tá, gente? Quem entrasse lá fora do sumo sacerdote era fulminado na hora, morria na hora, então ninguém entrava, eles cumpriam a lei literalmente, tá bom? Vamos lá, passo o próximo aí. Olha aí, este aí era a arca, a mesma coisa, pelo amor de Deus. Isso aí é só uma obra artística.
Eu estou me preocupando muito com isso e vou continuar sendo chato com isso. Porque pode ser que alguém saiba aqui, não, eu vi a arca. Não, você não viu. Você viu uma obra de um artista que hoje estudou as dimensões que a Bíblia dá, e recobriu desse material amarelo aí parecendo ouro. A arca era feita de madeira, recoberta de ouro, e com esses querubins aí, um de frente para o outro, e o cara, ou a cara, não sei, chegou lá e fez isso aí, tá? Mas não é o original, não é. Muito bem. Isso aí então é a arca. Essa então é só uma reprodução artística. No Êxodo 25, de 17 a 22, foi ordenada a confecção do propiciatório. O que é o propiciatório e qual a sua função? Alguém sabe me dizer? Conciliação, né? Não, olha só. Eu estou falando de material, de bens, de fato, de coisa. A minha pergunta é, foi nesses versos, se você ler lá, Êxodo 25, de 17 a 22, Deus ordena a construção do propiciatório. Eu pergunto, o que é o propiciatório e qual a sua função? Uma lâmina de ouro, pastor? Lâmpada não. Lâmina. Lâmina de ouro. Ela é revestida de ouro. Continue, mais alguém? A função não era de conciliação, esse propiciatório, não. É, mais ou menos isso. Mais ou menos. A função sim. Volta na arca. Opa, quem falou de tampa aí? Vocês estão vendo aquela parte um pouquinho levantada com os querubins em cima? A tampa da arca era o propiciatório. Era que iam receber o sangue, era ali na tampa dela. Ela é o propiciatório. Tinha a função de receber o sangue derramado para perdão dos pecados. Então é isso que você está falando, de conciliar uma coisa com outra. Ou seja, eu era pecador, agora eu não sou mais. Então a função daquela tampa, primeiro, a tampa de ouro era o propiciatório, e a função dela era receber esse sangue. O sangue não era jogado dentro da arca, ele era colocado nessa tampa chamada propiciatório. Êxodo 25, de 23 a 30, nós temos aí a mesa. Aí se você voltar lá se você relembrar, não precisa voltar não, relembrar onde estão aqueles elementos que eu coloquei na mesa, os pães, vocês vão ver, era onde estava a mesa. Era uma mesa de madeira revestida de ouro, onde ficavam os pães da proposição. Vocês se lembram de um caso, uma vez com Davi, que ele comeu desses pães? Na Bíblia que fala que ele comeu desses pães, quando ele estava fugindo de Saul. A Bíblia fala disso. Isso. Eram esses pães aí, colocados ali, que teriam que estar continuamente ali. E Davi estava com fome, fugindo de Saul, juntamente com o grupo dele lá. E não tinha nada para eles comerem naquele dia lá. Eles chegaram lá, então ele foi e comeu desse pão. E não morreu. Continuou vivo. É evidente que aí a gente vai lendo lá onde ele fez isso, a gente vai entender por que ele não morreu. Ele não errou ao fazer aquilo ali. Mas não é o assunto da cá agora. Eu só quero lembrar os irmãos disso, desse pão aí, né? A designação literal hebraica para o pão da proposição é pão da face. A palavra para face às vezes indica presença. Isso você encontra em 2 Reis 13, 23. E assim, os pães da proposição ficavam em frente à face de Jeová, Yahvé, Deus, como uma oferta diante dele constantemente. Então esses pães, eles tinham sempre que ser colocados ali. E quando eles eram tirados, eles eram comidos. Os sacerdotes comiam esse pão. Eles não simplesmente jogavam fora, não. Eles comiam esse pão. Êxodo 25, de 31 a 40, nós temos o candelabro, aquele que era para ter colocado na ordem aí, mas só me veio na cabeça procurar o candelabro. Já hoje, 5h30 da manhã, quando eu levantei e fui, lembrei, se eu precisava disso aqui, eu mandei esta lá na avulsa, né?
Esse candelabro ele tinha aproximadamente 34,7 quilos de ouro puro. Alguém pode pesquisar aí para mim quanto é que está o grama de ouro hoje? R$150. 150 vezes 1 grama vezes 34 quilos, dá quanto de dinheiro? 34,700 gramas. 5.000. Multiplica por 1.000, né? 5.000 e depois 5.300. 1 grama, R$150. 1.000 gramas, 1.000 dá 1 quilo. dá 1 quilo. Ah, entendi. Vezes 1.000 vezes 34. 5 milhões vezes 5 mil. Essa era a bagatela do preço do candelabro. Só isso que ele valia. Evidentemente os valores de hoje, né? Os valores de hoje, tá bom? Porque na verdade, para fazer esse cálculo aí, eu teria que pegar as medidas da época. Para jogar em cima daquelas medidas. Estou fazendo aqui os valores de hoje, mais ou menos em reais, mais ou menos quanto é que custaria aquele ali, aquele candelabro. Em Êxodo 26, do capítulo 26, agora 26, de 1 a 30, nós tem sobre as cortinas, as tábuas e a coberta de peles. As tábuas davam sustentação para a parte coberta do tabernáculo. Você consegue voltar lá no tabernáculo? Primeiro slide. Tabernáculo. Cai. Olha. Estão vendo aquela parede? Tem um fogo e logo depois tem uma parede. Ali tem as colunas e depois ela é recoberta por aquele... Eu vou chamar de... São peles que estão ali. Na verdade são peles, são tapetes. Tipo, não é tapete porque tapete se coloca no chão, né? Parece que é tapete. Pois é uma espécie de tapete, tá vendo? Eles estão ali, era assim que era feito, era assim que era coberto. Mas eu quero chamar a atenção para aquela primeira parte ali na frente, que eles tinham as colunas, e essas colunas eram onde ficavam as tábuas cobertas de peles, eram com peles, e davam sustentação para a parte coberta do tabernáculo. Então essas colunas estavam ali, elas davam sustentação para essa parte coberta. Eles vinham e cobriam com essas outras peles que eles fizeram ali. Então era assim que foi feito esse tabernáculo móvel. E em Êxodo 26, de 31 a 37, o véu, o reposteiro e as colunas, exatamente aquelas colunas que eu falei para vocês, eles também eram recobertos com essas peles de animais, com aquele material. E Êxodo 27, agora já vou para o capítulo 27, olha gente, estou dando salto, estou pegando no 26, eu peguei só os versos 31 a 37. Mas tem muita coisa que vocês podem ler aí. Eu só não posso ficar ali em diversas vezes, não vamos chegar no final nunca. Então, no 27, de 1 a 8, o altar do holocausto, a oferta que era queimada ao Senhor, era uma espécie de uma churrasqueira gigante, grandona. Ela era assim meio retangular, e o fogo ficava lá, como se fosse realmente uma churrasqueira, e as pessoas chegavam e colocavam parte dos animais, jogavam ali dentro para... Como oferta ao Senhor. E no 27, do 20 ao 21, azeite para o candelabro. O azeite deveria ser colocado continuamente no candelabro. Não podia faltar azeite. Ele tinha que estar constantemente aceso. Percebe o ritual da coisa como era? Era mais ou menos assim, ó. Isso aqui acho que é lâmpada de emergência. Era mais ou menos assim. Eu tenho essa lâmpada de emergência, ela nunca pode falhar. Ela tem que ficar acesa o tempo todo. 24 horas por dia. Era isso, esse azeite não podia falhar. Tinha que ficar aceso. O candelabro tinha que ficar aceso 24 horas por dia. Não podia faltar azeite. Aí vocês veem o ritual, como acontece, a dificuldade, dando o que se fazer às pessoas ali naquele local. E Êxodo 28, no capítulo 28, os versos 1 e 2, Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Então, o primeiro sumo sacerdote que nós temos é Arão. O primeiro sumo sacerdote que nós temos é Arão. E os filhos dele.
e eles pertenciam à tribo de Levi. Deus escolheu um sumo sacerdote, 4 sacerdotes, filhos de Arão, que eram da tribo de Levi. As vestes de Arão eram diferenciadas, eram luxuosas. Ele era o chefe dos sacerdotes. Caio, tem alguma foto aí mostrando uma pessoa com um chapéu esquisito assim, mitra, e a estola sacerdotal? Tem alguma? Acho que tem não, né? Tem não. Pois é, eu devia ter procurado isso também e não fiz. Para mostrar qual foi o desenho que o artista fez do sumo sacerdote. Ele vem com aquele sumo de mitra, aquele chapéuzão alto aqui, tudo de ouro, tudo coberto, a estola sacerdotal, ela pega aqui por cima, o peitoral, com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e no final dela, essas pedras ficam, aqui no final, ficam penduradas, e muito realmente opulento, era alguma coisa assim muito valorosa. As vestes, principalmente do sumo sacerdote. 2 sacerdotes já eram mais simples, e era mais simples até pelo trabalho que eles tinham que fazer. As ofertas que ele tinha, lidar mais diretamente com o povo ali no santo e também no átrio. Arão usava uma espécie de chapéu chamado mitra, pode passar, aí, um peitoral com 12 pedras, representando os 12 tribos de Israel, a estola sacerdotal, muito luxuosa, na orla das vestes havia sinos, está lá no 28:35 essa informação, que serviam para os sacerdotes saberem que o sumo sacerdote estava vivo, viu, Arimateia? Era esse sininho, quando eles puxavam, o sininho tocava, tá bom? Era comum amarrar uma corda, para a explicação aí, né? Porque eles entrassem no Santo dos Santos sem poder agir de jeito morrer. Agora, o que eu vou fazer aqui? Nós não vamos tratar do capítulo 29 hoje. Nós não vamos tratar. Ficará para o próximo encontro. No próximo encontro eu volto no 29. Ele fala sobre a consagração dos sacerdotes e dos utensílios. É muito interessante essa consagração, mas só que ela sairia aqui da ordem que eu quero, que eu trouxe a lição. Então, por isso, eu vou deixar ela para a próxima lição, essa tratada desse capítulo 29. Eu pulo para o 30. No 30, de 1 a 10, vem o altar do incenso, onde eram acesos os incensos, que soltavam fumaça aromatizante, que significava as orações que são feitas a Deus. Então, quando eles levavam lá naquela tenda que eles estavam lá, da presença de Deus, no tabernáculo, e colocavam os incensos, ela ficava saindo aquela fumaça e enchia, e representando a presença de Deus que estava presente no Santo dos Santos. Ele se fazia presente no Santo dos Santos. Pastor Arão, alguma vez viu Deus? Não, evidentemente que não. Arão era a manifestação de Deus, não era Deus personificado ali dentro do Santo dos Santos. Não, isso fica claro. Em Êxodo 30, de 17 a 21, vem a bacia de bronze. O sacerdote tinha a obrigação de lavar pés, mãos, antes de entrarem no santo. Então aquela bacia que tinha antes, logo na entrada, falei lá daquele, tinha uma bacia, eles tinham que lavar, eles eram obrigados, os sacerdotes, para entrar no santo, não era no Santo dos Santos que não entrava no santuário, não, só o sumo sacerdote. No Santo dos Santos, eles eram obrigados a lavar as mãos e os pés. Era a lei, eles tinham que cumprir. Em Êxodo 30, tem um erro aqui. De 22 a não sei quanto. Aí eu tinha que olhar aqui, faltou um número aí. Vem o óleo da unção. Deus deu a receita do óleo da unção. Se você for ler esses versos, no verso 26, nós temos a unção de objetos para consagrá-los ao serviço de Deus. Então não era só a pessoa que era consagrada, os objetos também. Houve uma época, lá na primeira, quando nós adquiríamos um objeto aí para tocar, um piano, lá, nós fazíamos um culto de consagração daquele objeto. E aí, o pessoal da música, todas as vezes que iam tocar, a gente já orientava, dizia assim, olha, isso aqui é para tocar hino, não é para você vir tocar os Beatles, Mamonas Assassinas, não é isso não. Isso aqui está consagrado, está separado para o louvor de Deus.
Então você também precisa estar consagrado, separado para o louvor de Deus. Você não pode usar os objetos da igreja para ficar fazendo farras extras aí. Era esta a orientação lá que pode ser seguida por nós hoje. E deve ser seguida. Primeiro, a consagração pessoal, ser humano. E consagração significa que eu estou consagrando, estou separando para serviço tal. E os objetos também que são utilizados, principalmente os musicais, para o louvor, para ajudar no louvor. No verso 33, Deus não permitia que essa receita de óleo fosse usada pelo povo. Gente, Ele deu a receita, aquele óleo era para ser feito daquela forma como Ele está descrevendo. Se você for ler os versos, você vai ver descrevendo. Aí depois de estar pronto, ela só poderia ser usada lá no tabernáculo. Eu não poderia levar para minha casa, vou sair, vou usar lá o óleo, do que eu quiser, botar lá, brilhar, careca. Não, não posso. Não tem jeito. Se eu fizesse isso, eu estaria contra a lei. E sofreria as sanções, as consequências daquilo ali. Só podia ser ungido aquele ou aquilo que Deus ordenasse. Só, com aquele óleo, só. Nada mais. Aí, eu estava fazendo essa lição, eu me lembrei de uma vez, um conjunto de Deonitas foi cantar lá numa igreja lá do Bandeirante. 8 homens. Chega lá, o pessoal já estava no templo, disseram, não, vocês entram aqui, assim como se fosse uma porta dessa aqui. Ali atrás tem uma salinha que vocês podem passar. Aí chega lá, estava lá um vidrinho, e era batista a igreja, já naquela época, isso faz muitos anos. Eu cantava com o conjunto, né? Estava um vidrinho lá, do óleo santo. Aí, logo, para que foi nos mandar para lá? Vamos pegar esse óleo e vamos. Tenho que fazer. Se me dá para ensaiar, usar o óleo santo. Eu acho que naquele dia o pastor chegou lá, deve ficar do lado com muita raiva. O óleo tinha acabado. Tinha derramado o vidrinho do óleo santo dele todinho lá dentro, naquela brincadeira lá. Não fez efeito nenhum, nós cantamos do mesmo jeito, muito bem como nós cantávamos, e só isso, mais nada. Não ajudou em nada aquele óleo lá. Isso é falta de fazer daquela raça minha, inclusive, naquela época. Esqueci, mano. 22 anos. Sim. Então, meus irmãos, lembre-se, só podia ser naquilo que Deus ordenasse. E de Êxodo 30, 34 e 38, vem o incenso santo. Eu estou trabalhando cada elemento que tinha lá no tabernáculo. Essa receita desse incenso aromatizante não poderia ser usada pelo povo a bel prazer também. Era outra que tinha que ser usada só ali. A receita que Deus deu era só para ali. Quem foram os construtores do tabernáculo com seus detalhes? Cada detalhe daquele que nós já vimos aqui. Bom, se você abrir Êxodo 31, os versos 2 e 3, Deus capacitou pessoas para fazerem sua obra, para construir cada partezinha daquela. Esse era o líder, depois outros foram capacitados. Então ele capacitou um que era líder e aquele capacitou outros. Se você se sentir incapaz para fazer a obra de Deus, peça a Deus e Ele vai capacitar você. É essa a lição deste verso que eu queria trazer para vocês, desses versos que eu queria trazer para vocês. Eu estou me sentindo incapacitado, eu estou sendo chamado agora, a comissão de sucessão, de indicação de cargos está procurando alguém para trabalhar nisso. Ninguém quer, porque você não quer, não, porque eu não consigo, porque eu não sei, porque eu não sei. Essa capacitação a Deus, Ele vai dar. Basta que você queira fazer. É essa a lição direta para nós aqui hoje. No próximo encontro, nós vamos finalizar usando, vamos finalizar Êxodo e iniciar Levítico. Esta era a lição de hoje. Eu tinha avisado que ela seria mais rápida também. Mesmo assim, agora não tem esses slides, eu ainda, hoje de manhã, 5h30, quando eu levantei e fiquei vendo essas coisas lá, eu ainda quis acrescentar mais alguma coisa para você. Por exemplo, o que pode mostrar hoje os detalhes da construção do tabernáculo? O que isso tem a dizer para nós hoje? Olha só, primeiro, a alta qualidade dos materiais
preciosos mostram a magnitude e transcendência de Deus. Era ouro, era prata, era bronze. Então, a cortina que separava o lugar santo mostra a perfeição moral de Deus. Há algo que está separando o ato do santo e o santo dos santos? Então, é a perfeição moral de Deus, simbolizando a separação de Deus do que é comum, do que é impuro. A natureza transportável do tabernáculo, Deus fez o tabernáculo, era a presença dele ali, que se manifestava ali, mas ele não ficava parado, ele era transportável. Significa o que é isso? O desejo de Deus estar com o seu povo durante toda a viagem. Na nossa viagem nesta vida, Deus deseja estar com você. Você é que sabe se vai seguir ou não. Marcos 15, 38, se alguém achar na Bíblia pode ler, simboliza o acesso a Deus através da morte de Jesus. Não havia mais a necessidade de sacerdotes e sacrifícios para se aproximar de Deus. Opa, quem abriu Marcos 15, 38, lê? Ninguém? Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Foi no dia da morte de Jesus Cristo que isso aconteceu. E o simbolismo daqui é dizer, olha, agora você tem livre acesso ao Pai Celestial. Então, aqueles sacrifícios que vieram, eles vieram até Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, eu não preciso mais praticar esse sacrifício que nós já vimos aqui. No capítulo 27, 1, Êxodo 27, 1, o altar do holocausto ficava na entrada do pátio, para lembrar o povo que só era possível se aproximar de Deus através do sacrifício. Este sacrifício era o único meio pelo qual os pecados podiam ser perdoados. Agora abra lá em Hebreus 10, os versos, não precisa abrir não, que é muito verso, os versos 1 a 18. Jesus descrito como sacrifício definitivo. Se você abrir Hebreus na sua casa, capítulo 10, e ler os versos 1 a 18, você vai ver Jesus, o sacrifício definitivo. Significa que eu não preciso mais nenhum outro sacrifício. Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, foi Arão. E por fim, o capítulo 28, 30, eu não falei disso, por isso que eu achei importante falar, que é outra coisa que traz muita confusão para a gente, no nosso meio cristão, é o Urim e o Tumim, aquelas duas pedras. E elas eram usadas pelo sacerdote para tomar decisões. Esses nomes significavam Urim, maldições, Turim, perfeições. Então, Urim e Tumim significavam maldição e perfeição. Gente, e revelavam a vontade de Deus. Então, quando o sacerdote, o sacerdote sacudia aquilo lá e tirava da sua bolsa ou o Urim ou o Tumim para resolver determinada questão que era trazida a ele, se fosse Urim era maldição, se fosse Turim era perfeições. E ele dava a devida explicação. Agora presta atenção, eram guardados em um bolso e tirados para se obter respostas positivas ou negativas. E aí vem um problema. Não queria botar isso aqui agora não, mas vem. Qual é o problema? É que hoje você também vai começar a lançar sorte para saber o que é e o que não é. Isso não vale para nós hoje. Você não tem que andar com duas pedrinhas e dizer, essa aqui vai ser o meu, essa aqui vai ser comigo. Quando eu tirar essa aqui, eu vou matar fulano. Se eu tirar essa aqui, eu vou dar vida a ele. Não! Você não vai fazer isso. Você não pode mais fazer isso hoje. Isso foi uma forma que Deus usou para que o sacerdote tivesse como resolver aquelas questões difíceis, mais complicadas, e tendo a resposta de Deus. Ele estava ali sendo aquele que estaria fazendo o elo, Deus e seu povo. Então é nesse sentido. Para nós isso hoje não vale mais. Assim, nós terminamos a lição de hoje. Alguma participação? Sim.